Bom, pessoal, então, como a gente estava vendo, os projetos são sempre iniciativas únicas, né? Eu não vou fazer um projeto para uma operação contínua ou para fazer algo que já existe, é sempre uma questão de criar um produto ou um serviço novo, único. E nesse sentido, então, é importante que os projetos eles estejam alinhados com os demais objetivos, com a missão e com os valores da própria organização, né? Tendo em vista esse planejamento estratégico da organização. Então, o que a gente percebe é que eles se inserem nessa estrutura aqui, né, que os projetos, enfim, né, eles vão dar conta desse cumprimento dos objetivos da organização, eles estão inseridos numa coisa um pouco maior, que são os programas. Né, e esses programas, então, enfim, lidam com alguma estratégia interna da organização dentro daquele contexto. Né? Então, digamos assim, para desenvolver, por exemplo, um novo produto, eu vou ter uma série de pequenos projetos para eu poder desenvolver esse novo produto. Né? E por esses programas, por outro lado, eles estão numa estrutura um pouco maior ainda, que é o portfólio, né, que está vinculado muito mais à questão da perspectiva de posicionamento da organização em relação ao mercado e à estratégia como um todo, né, do modo mais geral, digamos assim. Né? Então, a gente percebe essa diferença, né, essa escala desse sentido. E, enfim, dando alguns exemplos, né, a gente poderia pensar assim, se a gente transformar a nossa própria vida pessoal, né, aplicando um pouco essas lições de gestão de projetos, a gente poderia pensar o portfólio, por exemplo, né, esse termo amplo, a gente tem, por um lado, a questão da saúde, a questão da família, do trabalho, né, então, esses termos mais amplos de como é que a gente se posiciona. Num programa, né, bom, em relação, por exemplo, à minha saúde, então, eu tenho uma série de elementos que vão compor isso, uma série de projetos que vão compor esse programa, como, por exemplo, uma disposição para fazer uma dieta balanceada, ou me programar para fazer exercícios físicos, programar check-ups regulares, enfim. Né? Então, a gente nota que são uma série de pequenos projetos que vão fazer parte desse programa que seria o cuidar da saúde. Né? E nesse sentido, eu poderia ainda subdividir isso ainda mais se eu for pensar no caso da própria feira que a gente estava comentando anteriormente. Né? Trazer, então, já para um campo das organizações, a gente pode pensar isso, por exemplo, uma rede como a Accor, né, que tem várias marcas de hotel, né, cada uma específica, direcionada para um certo tipo de público, considerando diferenças regionais, enfim. Então, tem aquele portfólio de marcas, né, de como é que a organização como um todo vai se colocar. Dentro disso, eu tenho uma série de programas e, a partir disso, então, alguns projetos mais específicos. Né? Se eu for pensar em um destino turístico, né, eu vou ter, por exemplo, uma série de aspectos que esse destino vai ter que considerar. Por exemplo, a própria governança, né, como é que vai ser essa estrutura de governança, como é que vai ser a estrutura de promoção do destino, como é que vai ser a organização e a formatação das experiências dos visitantes, como é que vai ser, por outro lado, esse canal de distribuição desses programas, né, dessa experiência. Então, eu tenho diferentes monitoramento também, então eu tenho diferentes aspectos, né, que podem ser encarados como programas, e dentro desses, então, eu estabelecer alguns projetos, né, vinculados justamente a essa meta mais ampla de posicionamento de onde é que o meu destino quer chegar, né, como é que ele quer ser percebido, como é que ele quer ser visitado, enfim, né, como é que é essa variação, essa percepção do destino feito pelos atores como um todo. Né? Então, o que a gente percebe, assim, né, é que esses elementos das questões do planejamento estratégico, talvez do portfólio, né, estão nesse nível um pouco mais macro, assim, e algumas questões que se colocam aí para a organização quem nós somos, o que nós fazemos, por que nós fazemos, onde é que nós estamos. Então, muito vinculados a auxiliar a organização a entender onde é que está essa geração de valor, né, onde é que o que ela traz para a sociedade, por que ela é importante para a sociedade, e aí, nesse sentido, auxiliar a pensar o posicionamento dela em relação a outras organizações, ao mercado, à sociedade, enfim, a esse contexto. Né? Por um outro lado, já num plano mais tático, digamos assim, né? Enfim, eu tenho claro quem eu sou, o que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar, né? Tem tanto essa missão quanto essa visão, digamos assim, e a partir disso, então, eu tenho que estabelecer essas estratégias, né? Então, o que dá para fazer
né? Como que eu posso fazer esse programa? Será que vale a pena eu fazer? Será que vai funcionar? Quando que eu vou fazer nesse sentido? Por exemplo, quando é que eu vou implantar um novo, não sei, portal de divulgação turística no destino? Ou como é que isso vai ser? Como é que vai ser a estratégia de comunicação do destino? Né? Só mencionando alguns exemplos, né? E aí, no nível mais abaixo, que eu tenho os projetos, né, que vai um pouco mais essa questão operacional, é como que eu vou fazer, né? Quem que vai fazer, qual é o prazo que essa pessoa vai cumprir para isso, quais são as ferramentas que eu preciso para fazer, quanto é que vai custar. Então, é muito mais específico nesse sentido, né? Então, eu tenho esse alinhamento, digamos assim, mas, por outro lado, a gente pode perceber também que esses projetos, né, esse como fazer, quem vai fazer, qual é o prazo, eu só consigo responder isso se eu tenho já claro essas questões mais amplas, né? E, por um outro lado, para as organizações que acabam não lidando ou não tendo esse planejamento estratégico muito claro, o que acaba acontecendo, né? Esse apagar incêndio, assim, digamos, né? Eu tenho uma série de ações que são feitas, mas não tem muito claro esse vínculo, né, de que aquelas ações estão me levando para aquele determinado local que eu quero chegar, né? Então, a importância desse alinhamento, digamos assim, para a própria eficiência, né, não só do projeto, evitando retrabalho, enfim, quanto da própria organização, né? E se a gente for pensar, então, nesse quadro aqui, eu tenho essa questão estratégica, muito mais alguns indicadores, né, isso que chamam de KPIs, ou os indicadores de performance chave, né, que vão me indicar mais ou menos onde é que eu me encontro, né, qual é o panorama que eu me encontro no quadro geral, né, e indicadores táticos são muito mais vinculados, por exemplo, a questão de como é que está o andamento desses diferentes projetos, daqueles diferentes, né, que eu possa avaliar como é que o programa de implantação de determinados aspectos está sendo desenvolvido, ou seja, quantas ações tem que realizar, quantas já foram feitas, né? Um sentido muito mais próximo da ação concreta que está acontecendo do que essa visão geral de posicionamento da organização dentro de um contexto mais amplo, né? E aí, então, eu posso perceber essa diferença de estrutura, por exemplo, né? Com esses diagramas aqui, em que eu tenho um portfólio, né, são esses aspectos mais gerais que eu comentei, dentro do portfólio os programas e dentro dos programas os projetos, né? E não necessariamente de uma maneira tão rígida, né? Eu posso ver projetos, às vezes, um pouco soltos, que não se enquadram num programa maior, né? Ou projetos que estão, de alguma maneira, alinhados a um programa mais amplo, né? Como esse exemplo pessoal que eu tinha comentado com vocês, né? E aí, o que a gente vai ver, então, é que eu tenho esse planejamento estratégico, né, em que eu tenho essa missão e essa visão da organização, e a partir disso eu vou estabelecer onde é que eu quero chegar em determinado ponto, né? Por exemplo, aqui um objetivo estratégico, aumentar o faturamento em 10%, ou reduzir o desperdício em 5%. Isso eu posso pensar no caso de uma organização privada, né, como um hotel, enfim, mas posso pensar também em termos de um destino, por exemplo, aumentar o número de pernoites dos visitantes, ou o número de visitantes, né, ou a própria arrecadação de impostos, e em vez de reduzir o desperdício, por exemplo, essa própria taxa de conversão talvez maior, ou fazer com que os visitantes que passem no meu destino, caso seja um destino de trânsito, como é Pelotas e Porto Alegre, por exemplo, né, que o pessoal passa São Paulo também para pegar uma condução para outro local, permaneçam mais tempo, né, ou alguma meta vinculada à sustentabilidade, como o estudo dessa logística reversa, de reduzir e ter indicadores ambientais que possam permitir eu lidar com isso. Enfim, os objetivos estratégicos da organização podem ser os mais variados possíveis, né? E aí, nesse sentido, eu vou ter esses portfólios, né, maiores, e aí, então, os programas e projetos para desenvolver para eu chegar nesses objetivos estratégicos, como nesse exemplo aqui, abrir novas filiais para aumentar o faturamento, ou desenvolver um novo produto que vai me dar essa possibilidade aqui de eu atingir esse meu objetivo estratégico. E aí, eu acho que seria interessante se vocês pudessem, talvez, retomar lá, né, o próprio Plano Nacional de Turismo, ou algum plano de turismo,
de verificar como é que estão escritos esses objetivos estratégicos e como é que estão encadeadas essas ações, né, para chegarem até ali, que é uma coisa que a gente vai fazer um pouco agora junto, inclusive, de avaliar em que medida isso é factível ou não, né?